aplicação da tecnologia no tratamento do câncer. Esse é o tema de hoje do Liderança Digital e a gente conversa com o Dr. Victor Piana de Andrade, que é CEO do AC Camargo Cancer Center. Dr. Victor, muito obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. Queria saber se dá para a gente estimar o quão digital era o AC Camargo antes da pandemia e o quanto ele é hoje. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme falar para esse público aqui. Eu diria que o AC Camargo tinha várias iniciativas para ser digital, a gente tinha o desejo de ser digital e a pandemia nos empurrou para essa transformação. Hoje nós somos digital, essa digitalização toca o paciente, né? Nós transformamos o ensino da instituição em poucos meses, a telemedicina, a inteligência artificial disponível para pacientes na emergência com sintomas de Covid e uma série de outras ferramentas como chatbots e outras interfaces aí que o paciente percebe que diminuiu o esforço para ele, né? A instituição está mais proativa, entrando em contato com o paciente personalizado para o que ele precisa. O isolamento trouxe, de fato, uma dificuldade a mais no tratamento dos pacientes com câncer. Vocês implantaram, além da telemedicina, um pronto atendimento virtual. Como é que isso funciona? Isso vai continuar mesmo após a pandemia? Sendo um Cancer Center, uma instituição especializada em tratamento oncológico, nunca foi uma opção para o AC Camargo deixar de tratar os pacientes com câncer, mesmo durante a pandemia. E por causa disso, a gente precisou adaptar uma série de setores da instituição, todos com vista a proteger, né, os pacientes sem sintomas respiratórios e segregar aqueles com sintomas respiratórios para garantir a segurança de todos. O PA Digital veio nessa linha de tentar criar um ambiente mais seguro na nossa emergência. É muito natural que as pessoas, com todo o pânico que foi criado na doença, lá atrás, em março de 2020, aos mínimos sinais de sintomas respiratórios, queriam ir logo na emergência. Mas tudo que a gente não queria era alguém na emergência que não precisava estar ali. Então, nós desenvolvemos um algoritmo de inteligência artificial e, por meio de algumas respostas, o paciente, então, entrava no nosso website, entra até hoje e vai permanecer para sempre, né? Ele entra no site, responde algumas perguntas sobre a intensidade dos seus sintomas, quais sintomas ele tem, qual a intensidade, qual câncer ele tratou, a última data do tratamento e qual foi esse tratamento, porque cada uma dessas variáveis podem adicionar um risco aumentado para o paciente oncológico. De acordo com o conjunto de respostas, o paciente recebe, então, uma recomendação de ficar em casa, se a combinação de respostas for segura para isso, ou de se encaminhar para a emergência. A grande vantagem é que quando ele recebe o aviso de encaminhar para a emergência, a nossa emergência também recebe a mensagem de que alguém está para chegar, a gente já pode organizar essa fila, e se ele por acaso não vem, a gente liga para ele para saber por que não veio, como ele está e qual a gravidade dos sintomas. Então, você consegue gerenciar melhor aqueles indivíduos que têm os sintomas mais preocupantes, como febre alta, prolongada, ou alguém que tem uma febre, mas fez uma quimioterapia há muito pouco tempo. Então, essas combinações que são as de maior risco para o paciente, a gente identifica por meio dessa ferramenta. Caso ele vá para casa, essa ferramenta também pode ser usada para monitorar a evolução dos sintomas e a necessidade dele voltar ao hospital ou não, caso esteja piorando. Então, foi uma ferramenta que, de fato, a gente não tinha antes da pandemia e a necessidade fez a gente desenvolver rapidamente. Por que conseguimos implantar tão rápido? Porque a gente já estava conectado com esse ambiente de inovação, tínhamos startups aqui dentro desenvolvendo algoritmos artificiais de inteligência artificial para outras finalidades, e foi só mirar na pandemia para conseguir encontrar uma utilidade para o paciente usando a tecnologia. Né? Vocês trazem as startups para dentro do AC Camargo? Como é que é essa relação com elas? E que projetos vocês têm hoje com essas health techs? Nós fizemos algumas escolhas, temos feito parcerias com health techs de inteligência artificial para monitoramento do paciente, seja um monitoramento dentro do hospital, para a gente saber deterioração dos pacientes aqui dentro, né? Ao longo do tempo, o paciente ele pode estar com a queda de pressão arterial, ele pode estar com aumento de temperatura, então alguns parâmetros clínicos que às vezes
se você consegue analisar com essas ferramentas, você detecta precocemente que um paciente está evoluindo pior do que ele deveria para a condição que ele está internado. Então, a gente antecipa um cuidado e, com isso, salva vidas. O monitoramento remoto também está ficando mais frequente, né? É muito importante a gente saber como o paciente está em casa depois que ele teve alta, ou após uma cirurgia, por exemplo, se ele está se movimentando como deveria, está se alimentando como deveria, ou mesmo durante o tratamento de uma quimioterapia, que pode levar meses. Então, a gente tem plataformas onde o paciente responde perguntas que a gente empurra para ele a determinadas frequências, né, com intervalos regulares, para ele dizer como ele está se sentindo em relação aos sintomas mais esperados daquela doença. De novo, as combinações de resposta podem indicar a necessidade de uma enfermeira de referência telefonar, conversar com esse paciente e, eventualmente, indicar que ele venha ao hospital para uma avaliação ou não. E eu acho que abriram novas oportunidades para a gente criar novos modelos de negócio. Eu acho que isso aproximou quem tem uma solução de quem está precisando dela, e eu posso dizer que a Secamargo se beneficiou dessa aproximação. Algumas health techs propuseram aqui soluções. A gente iniciou, por exemplo, chatbots sem custo, né? Foi uma doação de empresas que se aproximaram da Secamargo para entender o mercado, e nós hoje estamos crescendo exponencialmente no número de ligações proativas, né? Então, o nosso médico registra no sistema quais são os exames que o paciente tem que fazer, o paciente vai para casa. Tradicionalmente, ele teria que ligar ao Secamargo para agendar aqueles exames. E agora a gente reconhece a existência do exame do sistema e a gente liga para ele proativamente, oferecendo uma data, já coordenando a vinda dele ao hospital, para num dia só fazer tudo o que ele precisa. Então, essa inteligência de como coordenar a jornada do paciente e a proatividade de ligar para ele, usando ferramentas de comunicação em massa, inteligência artificial, eu acho que é um grande avanço que aconteceu por essa abertura que as health techs trouxeram para esse momento, né? Então, essas ferramentas de monitoramento remoto estão crescendo em uso na saúde, e a gente na oncologia entende que está saindo na frente e beneficiando o paciente. E a pergunta sobre wearables, né, que a gente chama de computação vestível, se tem dispositivos que vocês estão testando, de repente uma pulseira ou um outro tipo de aparelho que consiga fazer, que ajude nessa medição remota do paciente. A gente não tem só relógios, como todo mundo. É muito simples imaginar um relógio medindo a frequência cardíaca e enviando esse dado por Wi-Fi. Isso pode acontecer fora do hospital ou dentro do hospital, mas há ambientes ainda mais tecnológicos, de lençóis da maca, da cama hospitalar, que ela mede a frequência respiratória, a frequência cardíaca e uma série de alterações do paciente também. A gente não está usando isso na prática ainda, estamos avaliando a segurança primeiro, porque a medição de uma frequência cardíaca de um paciente é uma variável que a gente usa para intervir, né, para cuidar do paciente, e precisa ter muita certeza que esses relógios estão medindo exatamente o que a gente mede com os equipamentos hospitalares. É um momento de experimentação agora, a literatura médica está cheia de exemplos testando isso. A gente imagina, assim, passar a usar isso no futuro breve, por exemplo, para período pós-operatório imediato. Então, o primeiro dia que o paciente vai para casa, o segundo dia, o terceiro dia, até ele vir retirar o curativo, a gente monitorar ele de alguma forma. Outra aplicação que tem sido bastante utilizada é o uso de inteligência artificial, analisando grandes bases de dados de casos de pacientes, para ajudar a antecipar diagnósticos ou a torná-los mais precisos. Como é que vocês estão trabalhando isso? O Secamargo tem um grupo de pesquisa em dados, em inteligência artificial. A gente tem utilizado essa competência interna para diversas frentes. Como você falou, a gente pode sim analisar bancos de imagens, como de mamografia, e ver se a inteligência artificial detecta lesões precocemente em relação ao olho humano, ou se ela consegue comparar tamanho e localização de tumores ao longo do tratamento, reconhecendo onde era o tumor e o que aparece ali. Às vezes a lesão após tratamento é muito sutil, o olho humano pode não detectar e a máquina detectar melhor. Nós também temos publicações relacionadas ao uso de inteligência artificial nas lâminas de patologia,
Então, analisando variáveis da lâmina histológica, aquela que o patologista vê no microscópio, a gente consegue definir alterações que o patologista não vê, que só podem ser vistos por testes moleculares ou testes genômicos, mas que a máquina consegue identificar variáveis diferentes daquela que o médico olha e que reportam status moleculares que precisariam de investimentos em testes adicionais, com uso adicional de recursos, né? A gente já conseguiu fazer isso. E um outro uso que a gente tem feito também da inteligência artificial, ou pelo menos assim, da análise de massa de dados, vamos dizer, que nem tem tanta inteligência artificial nesse exemplo que eu vou dar, é mais uma mineração de informação em bases de dados grandes. A gente pega 2 anos de tratamento de câncer de mama, por exemplo, e compara a jornada do paciente na vida real com a jornada padrão que a gente desenhou. E por meio dessa análise dessa massa de dados, a gente consegue ver o quanto a vida real está desviando daquilo que a gente considera ideal, quais são as variantes, os determinantes dessa variabilidade, para a gente poder trabalhar na melhoria contínua. Então, eu não tenho dúvida que essa construção das massas de dados vai avançar muito. E, ao mesmo tempo que a tecnologia na oncologia está ficando cada vez mais cara, eu acho que por meio dessa inteligência, dessa tecnologia da informação, a gente vai conseguir contrabalancear um pouco dos custos e certamente avançar em sobrevida e diminuir toxicidade para os pacientes. Falando em custos, quanto que vocês investiram em tecnologia no ano passado e qual é a projeção para esse ano? E também saber se há parcerias com grandes empresas de tecnologia que concedem softwares, equipamentos também para testes e novas aplicações. A gente tem muitas parcerias que são parcerias de pesquisa, nem tanto investimentos que a gente adquire as tecnologias. O AC Camargo é um ambiente de geração de soluções, de inovação. Então, quase a totalidade do que eu descrevi para você aqui, a gente fez sem investimentos financeiros, desenvolvendo soluções junto com as health techs, ou análise de dados junto com as nossas áreas de desenvolvimento. Mas temos investimentos de alguns milhões de reais, por exemplo, nessas iniciativas de patologia digital, como eu falei, de tentar extrair das lâminas. Aí tem investimentos de equipamentos, de aquisição de competências também e das análises, bem como investimentos em inovação que estão nas tecnologias de tratamento, são novas máquinas. Hoje, qual é o papel mais importante da tecnologia no tratamento e na busca da cura do câncer? A tecnologia para o tratamento oncológico avançou muito nas últimas décadas, e eu posso citar várias frentes. Na cirurgia, as cirurgias ficaram menos invasivas, por meio do auxílio robótico, por exemplo, ou de cirurgias videoguiadas, aquelas que o paciente não precisa sofrer uma abertura cirúrgica ampla. A cirurgia é feita por pequenos orifícios e manipulada por robôs, com auxílio do homem, que fazem com que um tumor possa ser retirado com uma agressividade muito menor, a recuperação do paciente, a necessidade de transfusão sanguínea, tudo isso beneficia o paciente muito mais. Na cirurgia, certamente, houve um enorme avanço nisso. A gente alcança regiões onde a mão do cirurgião não alcançava antes, porque o braço do robô permite angulações e abordagens que permitem novos tratamentos. Na área da radioterapia, eu ressalto a precisão que as máquinas estão ganhando. Nós estamos conseguindo desenhar muito melhor o contorno dos tumores e aplicar o raio apenas no tumor, mesmo que ele seja um alvo móvel, coisa que era impossível no passado. Tem um tumor que está no pulmão, e a pessoa, ao respirar, o tumor se move, e a máquina de radioterapia, para conseguir irradiar exatamente o tumor, sendo ele um alvo móvel, precisa de muita tecnologia embarcada. Isso tem melhorado, permitido a gente dar as doses necessárias em um número de sessões muito menor. Antes o paciente vinha ao hospital, às vezes 60 dias consecutivos para fazer um tratamento, a gente consegue hoje fracionar menos a dose e o paciente vem, às vezes 8 vezes, 10 vezes para fazer um tratamento. É um grande avanço com menos toxicidade. Mas o maior avanço que eu acho que a gente está vivenciando é a inteligência com que as novas drogas, os novos medicamentos que a gente infunde no sangue dos pacientes estão ganhando. A gente passou quase 2 décadas entendendo em profundidade os genes do câncer, criando um atlas das mutações que os cânceres têm, quais mutações são as mais importantes, e agora a gente vive
uma geração de medicamentos que são desenhados especificamente para aquelas mutações mais importantes dos tumores. Mas o maior avanço talvez tenha sido em a gente aprender a estimular o sistema imune das pessoas a combater o próprio câncer. E aí é uma arma que é perene, né? Uma vez estimulado o sistema imune, ela acha a célula tumoral onde quer que ela esteja no corpo, e a duração dessa resposta também é mais prolongada. Esse tratamento denominado imunoterapia tem trazido esperança para todo mundo. A forma mais moderna de imunoterapia é o CAR-T-cell, uma tecnologia lançada há poucos anos nos Estados Unidos, está para chegar no Brasil esse ano. A gente foi escolhido aí por uma indústria farmacêutica para ser o centro para o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil. No CAR-T-cell, nós identificamos o paciente elegível, não é para todos os tipos de câncer, extraímos do sangue dele os linfócitos, levamos esses linfócitos para o laboratório, lá a gente faz algumas edições nesse linfócito, muda o genoma do linfócito, as proteínas que ele expressa na superfície, torna ele muito mais ativo para combater o câncer. Quando você devolve para o mesmo indivíduo os seus próprios linfócitos modificados, ele é muito mais eficiente na destruição do câncer do que era antes dessa edição genômica. Então, eu acredito que a gente está vivendo uma era de muita criação, de muita solução. O desafio ainda é custo, obviamente, né? Todas essas novas tecnologias, elas vêm com um custo aumentado, e a gente precisa encontrar uma maneira de equilibrar. Eu acredito que a tecnologia da informação pode ser uma maneira de melhorar processos, eliminar desperdícios e encontrar, por meio de análise de Big Data, onde é que estão as oportunidades da gente tornar as jornadas dos pacientes mais eficientes, mais associadas à sobrevida, e tirar do sistema aquilo que não faz sentido para ele, né? Então, espero muito que a nova geração de tecnologias venha acompanhada também de uma melhoria de processos que vão ajudar a reduzir o custo dos tratamentos. Doutor Victor, muito obrigada pela participação aqui no Liderança Digital. Eu que agradeço, Daniela, estou sempre à disposição aqui na Secamar.